Muito boa tarde a todos que estão desse lado, seguidores, alunos, bem-vindos ao nosso início do nosso encontro para estarmos juntos nas próximas semanas a falar sobre o Reencontra a Tua Essência, formação de terapeutas de desenvolvimento humano e também para a formação repleta de muita coisa. Obviamente que este conteúdo está disponível para todos, no entanto, só os que compraram o acesso no Hotmart e que concluem todos os processos, todos os estudos, no final é que acabam por concluir e obter o certificado de terapeuta de desenvolvimento humano e ter acesso então também a uma série de informação dentro da temática, ou seja, no final de estudarem aquela série de documentos, livros, vídeos, etc., no final do percurso a pessoa fica preparada para estar apta para ser terapeuta de desenvolvimento humano. Então, antes de dar início à parte mais teórica, o meu nome é Andreia Mascarenhas Mata, sou formadora no âmbito do desenvolvimento humano há 11 anos e terapeuta também há 11 anos. Abordo-me ou coloco mais num posicionamento mais integrativo no âmbito corpo, mente e espírito, porque todas estas valências das quais estudei, dediquei, apliquei, aprendi, umas que me fizeram sentido, outras que não me fizeram sentido, deram então esta bagagem de olhar para o ser humano como um todo e sempre que houverem situações que não são do meu âmbito, da minha competência, também tenho esta capacidade de passar a pessoas que possam então dar uma continuidade ao trabalho da pessoa e não querer fazer tudo. Então aqui é logo um dos primeiros ensinamentos para qualquer terapeuta que tire este curso, é que nós não temos que ser a pessoa que toca a tudo, áreas de saúde para um nutricionista, para um médico, áreas mais a nível de questões espirituais, se calhar um bocadinho de situações mais complexas, o ideal mesmo é poder encaminhar ou para um bom terapeuta espiritual ou para um centro espírita, situações a nível de saúde, um médico de medicina integrativa ou um médico de medicinas complementares, medicina quântica, medicina naturopatia, medicina tradicional chinesa. Ou seja, nós cada vez mais temos que ter a noção de que é importante nós trabalharmos em equipa e de forma integrativa, ocupando o nosso lugar a que nós pertencemos, ok? Então, antes de eu avançar para a parte teórica, o meu nome é Andreia Mascarenhas Mata, como já tinha falado, e o meu percurso foi este. O Reencontra a Tua Essência, ele foi criado já há muitos anos, já teve aqui um grande percurso, já formámos, eu e também outras pessoas da equipa, já formámos cerca de mais de 1000 terapeutas e isto está tentado sempre assim a aumentar. E quando eu criei o Reencontra, o meu objetivo primeiro era a unificação de conhecimento e quem comprou o curso, repara que a própria plataforma tem imensa informação, imensos vídeos, porque foi muito fruto dos meus anos, destes últimos 11 anos, ou seja, estudos, vídeos. É óbvio que há coisas que fazem sentido, há outras que não. Então, quando às vezes as pessoas me dizem, André, mas isto fez-me sentido, isto não, será que eu não estou preparada? Aquilo que eu digo é que neste momento eu posso não ter a capacidade de ir buscar essa informação. Por exemplo, vidas paralelas, centelhas divinas, mónadas, conhecimentos que estão a decorrer, ou seja, em simultâneo, pode não fazer sentido, mas mais tarde, claro que vai fazer sentido. O que é expectável é que quando nós mergulhamos num percurso de reencontrar a nossa essência, isso permite e dá autorização para que as outras pessoas também mostrem a sua essência. E a nossa essência, e aqui é importante, eu posso ir para todas as técnicas, e existem variedíssimas técnicas, mas
a essência é uma coisa muito pessoal, ok? É muito, muito eu. E é isso que faz a grandeza do ser humano. Eu sei que muitos dos ensinos que nós temos da atualidade, da própria educação, têm como finalidade nos formar de uma forma semelhante, quase como máquinas. Mas a beleza do ser humano é as suas características únicas que o fazem ser especial. Então, a minha essência é o que eu tenho de mais valioso. E o porquê reencontrar a minha essência? Porque, por norma, nós, enquanto adultos, a algum momento na nossa vida nós perdemos o contacto com a nossa essência. Porque, por causa da fruta da educação, da escola, do que acontece lá fora, na realidade, e de uma forma muito prática, nós somos centelhas divinas, nós somos seres amorosos, nós somos a mais pura perfeição de tudo o que é de mais belo. E se quisermos entrar num meio mais religioso, todos nós somos filhos de Deus e à sua semelhança. O grande desafio é que nós separamos-nos, porque nós não conseguimos aceitar em nós aspectos mais sombrios e acabamos a andar sempre na projeção do outro e dizer, não, eu não faria isto, não, eu não faria aquilo. Aliás, sempre que acontece alguma coisa, como ontem aconteceu, o dito apagão, eu quero acreditar que todas aquelas pessoas que foram desesperadas à procura de alimento, todas elas são boas pessoas. Têm características, muito provavelmente, mais primárias, em que ao mínimo gatilho, eles são ativados e a pessoa acaba por não pensar e não racionalizar. Então, recordar a nossa essência também aqui é importante e dizer assim, se calhar, se eu estiver num momento de crise, eu vou ser ativada com determinados comportamentos. Isto é saber quem eu sou. Se eu sei que, ok, posso estar em crise e vou estar calma e tranquila, isso também é saber quem eu sou. A nossa essência não é formatar-nos sendo iguais uns aos outros. Não é nada disso. Encontrar a nossa essência é descobrir a nossa luz e a nossa sombra e manifestar o que há de mais bonito e o que há de mais brilhante para que eu possa mostrar ao mundo. Então, se temos alguma obrigação nesta vida que seja só saber quem somos, qual a nossa essência e materializar. Os alunos que compraram o curso na plataforma do Hotmart devem fazer os seus estudos por lá, até porque é a concluir o curso lá que será emitido automaticamente o certificado, ou seja, sempre que vocês concluem as aulas, passam para as aulas a seguir e no final é emitido logo o certificado. No entanto, quando a pessoa compra o curso, nós recebemos aqui no meu lado, na minha equipa, o e-mail com a compra e nós enviamos também o nosso acesso, que é um acesso vitalício, que é o acesso da Google, do Hotmart, onde também a pessoa vai estudando, etc. Só não tem uma maior gestão para onde deve fazer os seus estudos. Quero recordar também que o curso do Reencontra já se tornou um livro, que é o livro Reencontra a Tua Essência. Se vocês colocarem no Google, podem fazer encomenda, seja numa FNAC, Bertrand, diretamente à editora, todos os canais habituais. Então, o livro também é um manual do curso e também pode ser, então, um livro de apoio. Quem ainda não fez, então, e não adquiriu o seu exemplar, podem fazer, seja em formato digital, seja em formato físico. Tanto no Classroom como no Hotmart, vocês têm tudo dividido. Ou seja, têm livros que são sugeridos de leitura, vídeos de crescimento humano, têm também uma série de vídeos que já vêm lá de muito atrás, porque o curso, como eu já disse, já está há uns bons anos a decorrer. E então, é como se vocês tivessem aqui tudo que possam estudar. Apesar de as nossas aulas serem só durante umas quantas semanas, obviamente que vou abordar somente a nível da comunicação
uma abordagem de forma mais geral, mas a minha sugestão é que vocês se dediquem pelo menos 1 ano a estes estudos. O que eu posso garantir é que se dedicarem durante 1 ano a estes estudos, eu garanto que no final do primeiro ano vocês não serão os mesmos. Agora, qual é que é o desafio que eu, enquanto formadora e enquanto terapeuta, eu encontro? Nós vivemos rodeados de muita informação e de muitos alertas. Então é quase como eu vou fazer o reencontro, mas depois eu vou fazer outro curso, mas eu depois vou fazer outro curso e acabo por não aprofundar. Eu já fiz isso também, logo no meu início, escrevia. Depois entendi que não ficava nada. Então, a minha sugestão e aquilo que funciona comigo, não quer dizer que funciona com vocês, como é óbvio, foi quando eu pegava num tema para estudar, eu ia até ao fundo estudar tudo sobre o tema. Por exemplo, constelações, estudei tudo o que via de Bert Hellinger e de outros autores que falavam tudo sobre constelação. A nível, por exemplo, de estudos mais espirituais, estudei tudo o que havia de Triggering, como, por exemplo, tudo o que havia de Dr. Joshua Stone, que é um também dos impulsionadores no âmbito muito de mônadas, centelhas divinas, transições planetárias. Ou seja, por exemplo, cura em termos das emoções, tudo o que era da Lisée Barbeau, a Cristina Caro, também aqui a aplicar-me a estudar. Ou seja, quando nós decidimos, o ideal é aprofundar. E às vezes a pessoa vê, e depois vai ver, e depois vai ver. Quantos de vocês está a tirar um curso ou 2, tem já uma série de material do curso para ler, passa numa loja e compra mais 1, 2, 3, 4 livros? Se eu olho lá e eu tenho pelo menos 5 livros, e eu tenho isto pelo menos há mais de um mês, e eu ainda não li, e eu ainda não peguei neles, ou não tenho tempo, então se calhar vamos a ter muita atenção a uma adição que eu posso estar a ter ou a desenvolver no âmbito de querer ter o conhecimento e não aprofundar o conhecimento. A grande sabedoria do desenvolvimento humano é: eu estudo, eu trago a informação para o meu corpo. Obviamente que há coisas que eu não consigo entender, tudo bem. Mas posso fazer o esforço de tentar perceber, ok? Pesquisar, não consigo, tudo bem, não é o momento. Eu lembro-me, logo muito no início do meu percurso, quando comecei a ouvir falar de questões sobre mônadas, fractais da alma, a nossa alma estar dividida, eu achei aquilo assim um bocadinho estranho, tipo, o que é isto? O que é isto? E deixei de parte. Anos mais tarde comecei a ler de novo os livros do Dr. Joshua Stone e a ouvir vídeos do Triggering. E eu disse, espera, calma, afinal, há aqui mais coisas para explorar. Quando nós ouvimos a falar de que vamos estar em eternos processos até ao final da vida, os eternos processos não são os nossos processos pessoais. Não é expectável eu continuar toda a minha vida a ter um processo de um conflito com o meu pai e com a minha mãe. Não é esse. Atenção aos gatilhos e às armadilhas. O que é expectável é que quando vocês mergulham no vosso processo evolutivo, isto é como se vivessem num arranha-céus, vivem no resto de chão, passam para o primeiro, passam para o segundo, passam para o terceiro, e aquilo que vos atormentava, aquilo que vos preocupava no resto de chão, deixa de ser as preocupações normais de quem vive no 12º andar. Quem vive no 12º andar, se calhar queixa-se dos pássaros que fazem ninhos, e o resto de chão, se calhar vai se queixar do lixo que deixam à porta. Então, aqui é a mesma coisa. Quando eu começo o meu processo de despertar, normalmente o processo de despertar começa sempre em alguma situação de crise. Por norma, quando as pessoas estão bem, ninguém anda à procura de quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer. Por norma, quando uma pessoa entra num processo de despertar, está no lodo, quer respostas, quer saber tudo. Porquê é que isto me aconteceu? Precisa de ir buscar lá fora algo que apazigua a minha dor cá dentro. Ok? E está tudo certo. Por isso é que nós entramos numa busca desenfreada de respostas. E então, percorremos tudo.
Não há ninguém que eu conheça, aliás, só devo ter 2 alunos meus que fizeram um percurso comigo sem nada e que estão ali com uma estrutura. Porque, por norma, nós vamos ouvimos. Eu também fiz isto. E tanto que digo que hoje, com 11 anos e uma série de cursos no meu currículo, eu posso, se calhar, dizer que só houve 3 cursos efetivos que mergulharam e que me fizeram ganhar uma outra mudança na minha vida. E quais foram esses 3 cursos? Constelações familiares, sem sombra de dúvida, fazer um trabalho do lado de sombra, Carl Jung, e dança, movimento ou terapia. Tudo o resto foi importante, sim, mas não foi aquilo que teve mais impacto em mim. Então vamos abordar o que é desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano são tudo aquilo que são vivências, técnicas, caminhos, aprendizagens, lições, que têm como finalidade o crescimento, a aprendizagem do ser humano. E todos nós somos seres humanos, independentemente do sítio onde nós nascemos, o que é que nós vivemos, todos nós somos seres humanos. A questão do ser humano só difere em todas as aprendizagens que eu vou tendo ao longo da minha vida. Por isso é que qualquer processo evolutivo é pessoal e intransmissível e não dá para comparar. Por isso é que o desenvolvimento humano, nós entramos muito nisto que é faz isto porque isto funcionou comigo, certo? Isto pode ter funcionado fantasticamente bem contigo, mas não é o mesmo processo do que eu. Há pessoas que adoram ginásio, outras que não. Há pessoas que tiram o açúcar da sua alimentação com uma facilidade incrível, outras não. Há pessoas que emagrecem rapidamente, outras não. Há outras pessoas que perdoam de uma forma muito fácil, outras não. Então, o desenvolvimento humano tem como finalidade o respeito, a empatia e a aceitação por todos os processos existentes. Se é um ser humano, aquele processo daquele ser humano é totalmente diferente de mim. Ponto final, acabou. Qual é que é o gatilho e qual é que é os bloqueios ou as armadilhas existentes neste momento na área espiritual? Que querem formatar pessoas. Nós hoje em dia colocamos tudo é trauma e tudo se resolve daquela maneira. E há tantas nuances e tantos caminhos e tantas coisas. Eu dou um exemplo. Eu faço bastantes acompanhamentos, agora comecei a fazer as constelações do mapa astral, sou uma eterna apaixonada por astrologia, mas estou há anos de luz de ser astróloga. E é curioso que haviam várias pessoas que eu sabia que tinham tentado tudo. Pessoas que eu já acompanhei, eu sabia que elas tinham tentado tudo. E quando comecei a ver o mapa delas, eu comecei a ver os seus desafios kármicos, os seus desafios emocionais, eu pensei, caramba, é óbvio que é difícil para esta pessoa, porque esta pessoa traz mesmo este desafio kármico. Então começamos de novo a entrar num processo de aceitação. Porque o que para mim pode ser fácil, para a outra pessoa pode não ser. E isto é que nós temos que ter então este respeito. E quando nós estamos a falar em desenvolvimento humano, temos que entender que o ser humano difere no corpo, na mente e no espírito. No corpo porquê? Uma pessoa que treina o corpo em termos de saúde, alimentação, desporto físico, terá uma maior capacidade de resiliência a nível corporal do que uma pessoa que nunca fez exercício e que tem uma vida sedentária. Quero também chamar a atenção, trabalhar o desenvolvimento pessoal connosco, sem trabalhar 4 pilares, que são os nossos 4 pilares, por isso é que nós temos 2 braços, 2 pernas, é a mesma coisa que eu estar a trabalhar um só campo na minha vida e entrar em exclusão com os outros todos. Essa é uma das armadilhas de dito desenvolvimento humano e espiritual. Eu leio muitos livros, mas se eu depois não tiver um cuidado com a minha saúde, um cuidado com a minha parte mais física, um cuidado com a minha parte emocional, um cuidado com a minha parte racional, mais cedo ou mais tarde a fatura vem. E quando eu só me dedico a uma coisa, excluindo outra, eu começo a ficar alienado da realidade. E tão depressa
eu critico o ser extremado, que é totalmente racional, porque esse também é o meu outro aspecto, a minha outra força contrária, que é o ser totalmente espiritual. Então, quais são as 4 partes, os 4 corpos que eu tenho que trabalhar? O meu corpo é extremamente importante, por isso é que eu sou muito adepta de uma medicina integrativa. Quem quiser contactos pode me pedir, recomendo muito o trabalho da doutora Mariana, que é mesmo médica de medicina, mas faz uma abordagem mais integrativa. Também sou seguida por uma naturopatia, medicina quântica, medicina tradicional chinesa, além de também de trabalhar muito a parte corporal em termos de massagens para a libertação. É óbvio que isto custa dinheiro, eu não vou estar a dizer o contrário. E cada pessoa deve fazer aquilo que vai de encontro às suas possibilidades financeiras. Mas de nada vale nós estarmos a comprar cursos de 1000 euros, 500 euros, o que for, se eu depois esqueço-me esta outra parte. Porque o meu corpo um dia não vai conseguir aguentar carregar tanta informação sem existir uma atualização do nosso programa, do nosso software, do nosso corpo. Então, quando nós estamos aqui a falar em desenvolvimento humano, eu tenho que entender que se eu tiver uma pessoa à minha frente que foi sujeita a tantos bloqueios emocionais em que ela, por exemplo, engordou, eu não posso trabalhar a autoestima dela com muito aquilo que se usa do bora lá, tu consegues tudo, etc. Porque ainda existem, porque se ela quisesse tudo e se conseguisse, ela já tinha chegado lá. E muitas vezes não é isso que acontece. Então, muitas vezes, nós, em vez de estarmos a fazer o processo evolutivo, de levarmos a pessoa a curar-se, estamos a fazer o processo contrário, que é ela sentir ainda mais culpa porque não se conseguiu curar. Trabalhar o corpo é muito importante, porque o nosso corpo é composto por 80% de água, então o nosso corpo é muito mais emocional do que racional. Se vocês querem fazer uma cura em profundidade, então comecem por desintoxicar o corpo. O processo de desintoxicação é provavelmente o aspecto mais sombrio que nós podemos fazer. Retirem-nos coisas que nos intoxicam, a comida, colocamos-nos com situações mais saudáveis e vocês vão ver todos os vossos gatilhos emocionais e todas as vossas feridas a começarem a vir ao de cima. O grande desafio e gatilho é que nós estamos todos a colocar toda a informação em termos do entendimento, não através do sentir. Por isso é que estamos cheios de bloqueios emocionais. E é muito comum, isto para quem está a ouvir, André, eu já fiz uma série de cursos e não consigo perdoar e não consigo sentir paz naquela situação. Então, se calhar está na altura de nós olharmos para o corpo. Porque o corpo pode ter cristalizado estas memórias e estas dores e precisa de ter um outro tipo de acompanhamento. Então isto é desenvolvimento humano. A outra parte, a mente. E eu aqui não coloquei a parte emocional, mas nós dentro da mente podemos colocar a parte emocional ou a parte racional. Podemos dividir por estes 2 pilares. Isto porquê? Porque ou eu sou escrava da minha mente, dos meus pensamentos, ou eu sou escrava das minhas emoções. E às vezes as pessoas dizem, André, eu pratico as afirmações positivas, faço uma programação neurolinguística e mesmo assim não consigo. Claro que não. Porque se eu estou a dizer uma coisa ao meu cérebro, mas o meu corpo sente outra, isto vai entrar em conflito. Então, eu primeiro preciso de entender o que é que eu preciso de entender, e às vezes eu preciso de ir para uma parte racional, mas depois eu preciso de ser honesta com o que estou a sentir. Por exemplo, há muita gente que tira o curso de constelação e supostamente na constelação diz temos de tomar pai e mãe, aceitar pai e mãe. Mas há pessoas que ainda têm esta dificuldade, principalmente pessoas que tiveram abusos muito graves. Então eu não posso dizer só à pessoa para fazer este entendimento a nível racional, porque isto vai entrar em conflito com ela. Ela vai querer pensar uma coisa e vai sentir outra. Então é aqui que nós temos um equilíbrio. Qual a minha capacidade de racionalizar e qual a minha capacidade de sentir? No livro do Reencontra a Tua Essência,
há lá um capítulo onde vocês têm uma série de emoções imensas. Eu gosto sempre que os meus alunos façam este exercício, que é durante um mês, todos os dias, ao final do dia, escreverem no vosso diário qual é que foi a emoção que vocês sentiram. Porque se eu perguntar a alguém, tu és alegre? Toda a gente vai dizer que sim. Tu és invejosa? Toda a gente vai dizer que não. És verdadeiro? Sim. És mentiroso? Não. Claro que sim. Toda a gente vai querer falar sobre isso. O problema é quando nós começamos a fazer o confronto connosco próprios e dizemos assim, sim, eu hoje menti ao meu filho, eu hoje menti ao meu marido, eu hoje menti no meu local de trabalho, eu hoje menti à minha mãe, eu hoje menti ao meu pai. Isto faz de mim uma mentirosa. E é aqui que nós começamos então a cavar a nossa essência. Porque uma coisa é as nossas 3 personalidades, as nossas 3 pessoas que habitam dentro de mim. Aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu acho que tenho que fazer para ser aceito e aquilo que é a minha essência, que está aqui bem guardado. E normalmente a pessoa no início da sua jornada tem uma noção de quem é. E quando começa a ler coisas, ela vai ler aquilo que o seu ego quer ouvir. Ai, afinal, eu tenho esta raiva e sou especial por causa disso. Ok? Então eu acho que tenho que fazer aquilo. Por isso é que fazer terapia é extremamente importante. E terapia não é saltar de terapia para terapia. Não é isto. Terapia com início, meio e fim. 1 ano de terapia, 6 meses de terapia. Só isto é que vai dar resultados. Eu, quando comecei a fazer o meu processo evolutivo, primeiro estava no lodo, depois comecei a descobrir as respostas, depois comecei a ver que não conseguia resolver tudo, depois comecei então a querer procurar ajuda e aprofundar nas minhas dores mais profundas e procurei psicoterapia e depois comecei a ser confrontada com aquilo que eu não queria ver. Porque eu achava uma coisa e a minha terapeuta me dava uma outra coisa e eu dizia, pera, calma. Ao ponto de eu ter chegado e ter dito, realmente eu quero ajudar o outro porque é uma fuga para eu não me ajudar a mim. Até entrar ao processo de aceitação. Por isso é que terapeuta que quer ser terapeuta tem que fazer terapia consigo. Então, vocês que estão aí desse lado, se querem ser bons terapeutas, a primeira coisa que devem investir não é em mais conhecimento, é em conhecerem-se vocês próprios, quem são. E aqui nós já estamos a trabalhar então a mente e a parte emocional. Os gatilhos que saem fora do vosso controle, aquilo que vocês querem saber mas não conseguem, ou aquilo que vocês acham, mas depois os gatilhos acabam por vos afastar. E por fim, o outro último pilar é o espírito, a nossa parte espiritual, a nossa conexão ao divino. Ai, Andreia, eu sou muito espiritual porque medito uma série de vezes. Isso não quer dizer nada. Há pessoas que nunca meditaram, que nunca oraram e são altamente espirituais. Quem eu acho que eu sou? O que eu acho que tenho que fazer o meu ego e a nossa essência. E a nossa essência é aquilo que nós de mais puro temos. Na realidade, quando eu começo a manifestar o espírito, com a minha essência, eu não tenho que fazer rigorosamente nada para viver. Como assim, Andréia? Isto é uma verdade que liberta. Eu não tenho que fazer rigorosamente nada para viver, porque todos os meus caminhos, todos os meus conhecimentos, toda a minha jornada levou-me a uma aprendizagem. É aqui que entramos num processo de aceitação. A questão é que nós temos que, muitas vezes, entender ou mergulhar em processos para nos ajudar a aceitar. Mas quando começamos a trazer uma pergunta tão simples para a nossa vida, que é o para quê? Para que é que isto me está a acontecer? Para que é que isto me aconteceu? Para quê? Isto altera todo o rumo da nossa vida. Para que é que eu quero tirar mais um curso?
Para que é que eu quero saber mais isto? Para que é que eu quero fazer terapia? Para que é que eu quero perdoar? Não é o porquê. O porquê prende-nos a intermináveis desculpas para não avançarmos. O para que liberta-nos. E vai até ao cerne da questão, até àquele ponto que vocês irritam-se e não gostam e esperneiam. E depois dizemos, ok. Normalmente, quando eu faço em terapia, o exercício do para quê é muito com os meus clientes começarem a olhar para mim, a estremecerem, a estrebucharem e não entenderem, depois a feição muda. Eles não estão irritados comigo. Eles estão irritados com eles próprios porque estão a ser obrigados a confrontar a sua própria sombra, as dores que estão a carregar. Para que tu carregas esta dor? Para que tu carregas esta mágoa? Para quê? Por isso é que o para que liberta. E só quem tem a capacidade de olhar para a sua sombra, Carl Jung já tinha dito esta famosa frase que é: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas reconhecendo a nossa sombra, e a nossa sombra não é nada mais, nada menos do que o nosso inconsciente, que só lá fora é que vão reconhecer o nosso inconsciente. E para brincarmos com isto do inconsciente e para descobrirmos quem somos, vou pedir um exercício para quem está a ouvir desse lado. Peguem no vosso telefone, muito rápido, peguem no vosso telefone e escolham 5 pessoas aleatórias. 5 pessoas aleatórias. Okay? 5 mensagens. Ou então escrevam mesmo assim em papel. Pessoas aleatórias. O marido, a melhor amiga, a mãe, o filho, quem for. Não interessa. Comecem a pegar. Até podem fazer um grupo, se quiserem, ou de forma diferente. E mandem esta seguinte mensagem. Comecei hoje a fazer uma jornada para reencontrar a minha essência. E para isso eu preciso da tua ajuda. Diz-me quem eu sou. Quem é que tu vês que eu sou? Enumera 5 aspectos positivos e 5 aspectos a melhorar sobre mim. Isso é verdadeiro. Façam este exercício. Mandem essa mensagem. Escolham 5 pessoas. Digam, eu comecei hoje a minha jornada de autoconhecimento, de regresso a mim mesma, e para isso eu preciso da tua ajuda. Diz-me quem eu sou e enumera-me 5 aspectos positivos e 5 aspectos a melhorar para que eu possa saber o que é que eu posso melhorar em mim. Vamos começar a fazer isso. Vamos mandar mensagem. Quando eu dou autorização ao outro para fazer uma avaliação sobre mim, eu dou a permissão para reconhecer quem é a minha essência. Se vocês receberem mensagens como tu és perfeita, tu não tens defeitos, não sei identificar quem tu és, se começarem a receber mensagens nesse sentido, ou até com alguma dificuldade em apontar-vos algum defeito, questionem. Questionem porque muito provavelmente estas pessoas ou vocês não são verdadeiros e não conseguem mostrar quem são na totalidade, ou aquela pessoa tem medo de mostrar o vosso outro lado. E é muito difícil nós ouvirmos aspectos menos bonitos do outro lado. Quem ativa e quem é perito a ativar os nossos gatilhos menos bonitos, nomeadamente filhos e marido, que a nossa tendência é não querer desvalorizar e colocar, chutar de canto, normalmente eles estão-nos a fazer gatilhos, a ativar gatilhos, para que possamos então mergulhar em quem somos e efetivamente começarmos o início de um processo de cura. Quando eu iniciei a minha jornada, no início, logo muito no início,
eu confesso que tinha assim um ego gigante. Ainda hoje em dia as pessoas acham que sim, mas hoje em dia já não identifico isso. Mas no início era muito arrogante, muito mesmo, até arrogante com pessoas que tinham muito mais conhecimento do que eu. Não no sentido de eu achar que era superior, mas no sentido que isto não faz sentido, então eu rejeitava. E é curioso que foram precisas situações muito dolorosas para voltar a descobrir quem sou. E hoje, claro que eu ainda estou em constante aprendizagem, obviamente eu consigo entender aonde é que o meu ego é ativado e é necessário, onde é que é a minha essência, onde é que está o meu caminho da verdade, onde é que eu consigo ser eu. E eu gosto muito de perguntar às pessoas que estão à minha volta, deem aspectos positivos ou negativos, onde é que eu posso estar a melhorar. Porque é aqui que nós crescemos e é aqui que nós vamos descobrir quem somos. No livro do Reencontro à Tua Essência, vocês têm uma série de perguntas de autoconhecimento. Quem eu sou, para onde vou, o que é que eu quero, enumerar. Uma das coisas que o desenvolvimento tem como base é a filosofia de pensamento, ou seja, o pensamento crítico, o pensar. E nós pensamos, mas eu penso, não. Pensar no que é que eu vou fazer é completamente diferente de eu desenvolver um pensamento crítico. E desenvolver um pensamento crítico é eu pensar exatamente quem eu sou. E normalmente quando nós fazemos estas perguntas mais filosóficas, nós começamos a bloquear. Como assim quem eu sou? Então, meu nome é Andreia, 40 anos, vivo em Azeitão, sou terapeuta. Isto é o que eu faço. Isto é o que eu faço, não é o que eu sou. E normalmente, quando nós perguntamos a alguém quem tu és, a pessoa identifica-se com quem é através da profissão, através do que faz, através de onde vive, através do seu signo, através da sua história de vida. Mas quem eu sou sem isso tudo? E esta é a pergunta focal. Quem eu sou sem isto tudo? Este lugar de vazio, okay? Este lugar zero, que eu vou descobrir as mais coisas profundas sobre mim. E só aqui é que eu vou descobrir a minha essência. Só aqui é que eu vou descobrir a força de quem eu sou, dos meus desafios, do meu ego, das minhas fragilidades, da minha vulnerabilidade, dos meus medos. E quando eu entro neste lugar, eu descubro quem eu sou e eu posso mostrar. E é aqui que se dá, então, a dita grande iluminação. Agora, a dita grande iluminação não é eu entrar num processo de quem eu sou e ir correr para o Instagram a dizer descobri quem eu sou. Porque isso ainda é ego. No momento em que eu descubro quem eu sou, eu guardo para mim. Porque eu deixo de querer verbalizar e eu sou em presença. Eu sou num estado de presença. Tal como Jesus. Eu não precisava de dizer que estava. E todos vocês têm uma pessoa que já se cruzou na vossa vida que de certeza absoluta aquela pessoa pode não ter falado muito, ou ter falado, ou não ter falado nada. Mas vocês sentiram uma aura diferente, uma energia diferente, uma coisa diferente. Se calhar até foi alguém que vocês não davam nada, mas disse alguma coisa que impactou a vossa vida de tal forma e que vocês dizem, uau, esta pessoa tocou. Então vocês agora vão escrever. Quem é que foi essa pessoa que vos tocou? E porquê? E o que é que ela fez? Quem foi aquela pessoa que tinha uma aura tão grande, uma presença tão grande, que vocês ficaram, uau! Essa pessoa, ela já reencontrou a sua essência. Essa pessoa já é. E é esse o caminho. Porque quem reencontra quem é, deixa de dizer. Esse é o grande ensinamento espiritual. Quem redescobre quem é, não precisa dizer ao outro quem é. Isso ainda é ego. Quem descobre quem é, guarda para si a sua jornada, porque sabe que cada pessoa vai viver uma jornada evolutiva completamente diferente, com desafios diferentes, com questões diferentes, mas descobre que no final o caminho é aquele e é seu. Aquilo que Paulo Coelho também fala sobre ser a sua lenda pessoal. Então, durante
estes percursos, que às vezes há pessoas que são mais rápidas, outras que são menos rápidas, não interessa. Nós vamos ficar várias vezes confrontadas com a nossa persona, o nosso ego, as crenças que nós temos sobre nós e os conceitos que nós temos sobre nós. E aqui também entram muitas vezes os nossos gatilhos e as armadilhas espirituais. Persona, quem eu acho que eu tenho que ser. Vou dar um exemplo. Durante o meu percurso evolutivo, eu ouvi muitas crenças sobre mim. Andreia, tens que cobrar muito. Andreia, tens que cobrar pouco. Andreia, tens que falar muito. Andreia, tens que falar pouco. Andreia, tu tens que dominar o teu fogo. Andreia, tu não podes ter o teu fogo. Andreia, não podes ser tão entusiástica. Andreia, tens que ser mais entusiástica. Então, quando eu tive a minha grande crise de fé em 2021, eu lembro-me que dava o curso, tinha este curso assim muito movimentado, com muitas turmas, eu lembro-me de chegar para os alunos e dizer, eu não sei como é que eu vos posso estar a ensinar a reencontrar a vossa essência quando eu não sei quem sou. Quando nós queremos descobrir quem somos, temos que deixar de entender que há coisas que são minhas, daí que o autoconhecimento é muito importante, e há coisas que são projeções das outras pessoas. Há coisas que eu identifico, ok, são meus, está certo. Há outras coisas que não são minhas, é projeção da outra pessoa. Vou dar um exemplo muito curioso. Há pessoas que confundem um bocadinho a minha assertividade com agressividade. Eu não sou agressiva, sou assertiva, sim. Agressiva, não. Mas também não sou a terapeuta que é só beijinhos e abraço e muito fofinha. Não sou, sou profissional. Eu não tenho que ser amiga dos meus clientes. Eu tenho que ser uma excelente profissional com os meus clientes e dar-lhes os resultados pretendidos. E é super curioso, muitas pessoas dizem, mãe, André, eu achava que tu não gostavas de mim. Eu não tenho que gostar. Obviamente que passado algum tempo eu vou desenvolvendo algum tipo de empatia ou até mesmo de gostar ou até mesmo às vezes algum tipo de amizade com algumas pessoas. Claro que sim, isso pode acontecer. Mas aquela pessoa está a contratar o meu serviço, eu tenho que ser a melhor profissional. Não tenho que ser antipática, mas tenho que ser empática para aquilo. Mas eu não tenho que levar aquela pessoa ao colo. E muitos terapeutas é aqui que caem neste erro. Acham que têm que fazer o processo evolutivo daquela pessoa. E isto cria karma para nós. Porque eu ligo-me energeticamente à dor daquela pessoa. Eu indico o caminho, foi algo que eu fiz, que resultou para mim, pode dar para ti ou não, tal e qual como o Reencontrar a Tua Essência, fruto de muito dos meus estudos durante estes 11 anos de idade, de 11 anos de carreira. Houve coisas que funcionaram, houve outras coisas que não funcionaram, está tudo certo. Persona. Quando eu inicio um processo de caminho de desenvolvimento espiritual e é aquilo que eu acho que eu sou. Eu sabia que eu sou isto. Ok? Ego. Aquilo que eu descubro que se calhar eu não quero ver, ok? Eu acho que sou muito iluminada porque faço isto e faço aquilo e já sou muito superior. Por exemplo, é muito comum as pessoas que quando começam a despertar parece que são dotadas de uma espiritualidade enorme, então nas famílias dizem, pois isso acontece porque tem que acontecer, ou isso é problema com o pai ou com a mãe, tu deves fazer isto. Mas quem sou eu para dizer que a pessoa deve ou não deve fazer? Aquilo é o percurso evolutivo daquela pessoa. Tenham atenção se vocês também estão a ser essas pessoas. Então, quando eu estou a começar a alimentar o meu ego, eu fico atenção que o ego ele é muito manipulador. Ele utiliza muitas estratégias para ganhar força. A questão é que o ego, mais cedo ou mais tarde, nos vai tirando de força. E vocês vão começando a ver que estão a perder amigos, família, tudo em nome de uma falsa iluminação. Tu agora estás muito superior e agora vais ter que deixar estas pessoas para trás. Estar no mundo, sem pertencer no mundo, se nunca conheceram os estudos do professor Hélio Couto, top do top de física quântica, conheço, fui aluna dele, ele efetivamente tem uns ensinamentos brutais, e isto é uma frase que ele diz, ele utiliza muito. Estar no mundo sem pertencer ao mundo, e estar como observador. Não é dizer eu sei mais do que tu, porque eu nunca sei a outra pessoa o que ela pode me dar. Ela até pode ser uma alma muito mais iluminada do que eu. Eu, por exemplo, estou a dar agora o curso das Marias e tenho 2 alunas que não fizeram ainda muito percurso evolutivo, fizeram 2 cursos só comigo, pouco ou nada. E eu fui ver os mapas delas, eram pessoas sem desafios nenhums, nada. E eu disse, uau,
como é que é possível? E vocês aparentemente dizem, mas como assim? Tu nunca estudaste, não fizeste nada. Elas não precisam de estudar. Elas já passaram um processo evolutivo de estudos espirituais. Elas vêm para viver. E é esta grandeza que nós temos. Então, entender a persona, quem eu sou e quem eu acho que sou, o meu ego, tudo aquilo que eu acho que tenho que fazer para ser aceito, e depois as crenças e conceitos. O que é que são crenças e conceitos? Nós precisamos de uma série de crenças ou de conceitos de viver a vida para ser mais fácil eu viver. Atenção, que eu assisto muito por aí de pessoas a quererem dizer à pessoa, tira esta crença. O problema é que eu posso tirar esta crença e se eu não coloco outra crença na pessoa, eu posso estar a mexer num pilar que é super importante para a pessoa. Vou dar um exemplo. Para uma pessoa que é muito, muito importante o Natal, é onde ela tem as maiores memórias de família, é aquilo que lhe dá colo. Só lhe vou dizer um dia, o Natal acabou mundialmente, isto vai-lhe colocar uma tristeza profunda. E alguém diz assim, mas reinventa-te, arranja outra coisa. Não interessa, aquilo vai-lhe dar colo. Vou dar um exemplo também muito curioso, em termos de alimentação. Às vezes as pessoas dizem, não, tu tens que deixar de comer carne, porque isto, porque aquilo, não interessa o que for. Há pessoas que precisam da comida de aconchego, aquela comida que é um aconchego emocional, que pode ser carne. Não interessa se aquilo é certo ou errado, para aquela pessoa aquilo é certo. E é aqui que eu deixo como reflexão a vocês. Será que quando eu quero entupir a outra pessoa cheia de crenças e conceitos e formas de viver a vida, ou de teorias de como a pessoa deve viver a vida, na realidade não estou a fugir de mim? Será que eu não estou na realidade a fugir a como eu deveria viver a minha vida? E quando eu estou a falar sobre isso, vamos também refletir. Até que ponto é que eu sou perita de como viver a vida? Será que eu tenho todas as áreas da minha vida perfeitas para estar a dizer ao outro como é que ele deve viver a vida dele? Pensem nisso. Será que eu não sou a pessoa tóxica nas relações que estão à minha volta, em dizer ao outro como é que ele deve viver, e será que o outro não pode ser um mais iluminado do que eu? Pensem nisso. E vamos agora avançar, antes de fazermos uma pausa, sobre essência e centelha divina. São conceitos muito semelhantes, ok? Centelha divina são aquilo que nós podemos chamar que somos todos filhos de Deus, somos todas aquelas linhas invisíveis ou luminosas que nos ligam a uma consciência superior, fonte criadora, Deus, o que for, uma malha enorme. Então, centelha divina, e como se houvesse aqui uma chama aqui dentro. Essência é a minha alma, essência é aquilo que eu sou, é aquilo que eu descubro, é aquilo que eu materializo perante várias vidas, várias reencarnações, várias experiências nesta Terra, em outros planetas, universos paralelos. E quando eu consigo integrar toda esta informação, começa a ocorrer o grande despertar. Eu posso dizer que sou filha de Deus e que sou uma centelha divina, como eu ouço tantas vezes pessoas a falar. Mas uma coisa é o dizer, outra coisa é o sentir. Quem está a viver a sua essência, quem está a materializar a sua centelha divina, é uma pessoa que já tem uma extrema energia vital. É uma pessoa que conhece os códigos da nova humanidade, que é a sua própria cura, a cura através das suas emoções, consegue reconhecer o seu corpo e as necessidades do seu corpo, consegue reconhecer os seus gatilhos e aquilo que lhe causa dor, consegue entender toda a sua história evolutiva. Principalmente, não é que essa pessoa deixe de ter problemas, mas ela agarra os seus caminhos evolutivos para que possa começar então a materializar. É um pouco isto. Ok, eu descubro que a minha emoção evolutiva é comunicar, e é verdade. Se eu não comunicasse, como aconteceu durante muito tempo na minha vida, eu comecei a desenvolver problemas de tireoide. Estão a ver? O corpo sabe, e sabe o que é precisa de ser feito para ver então este caminho evolutivo. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos, vai ser muito breve, para depois começarmos a falar então sobre os novos códigos da humanidade.
Um grande abraço e até já. Estou de regresso. Foi só um brevezinho intervalo.
Vamos falar sobre os novos códigos do ser humano e o que é isto, os novos códigos do ser humano. Mais do que códigos, são ativações e não é preciso nada de extraordinário, são mais associados com novas formas de viver a vida, ok? E nós estamos todos a ser convidados a encontrar estes novos códigos, nós estamos todos a ser convidados a encontrar estas novas formas de viver a vida. Eu chamo muita atenção a situações como o exterior. Atenção, eu reparo muito que nós estamos muito numa fuga de ir buscar ao exterior situações que têm que ser ativadas por mim própria, ok? Isto é muito importante. Sempre que eu for ao exterior buscar algo que tem que começar por mim, parem e pensem. Então, o que é que são os novos códigos do ser humano? São novas formas de viver a vida. Primeiro, acho que o primeiro código é a verdade como base na base da essência da pessoa. E quando nós estamos a falar em verdade não é sermos só honestos e verdadeiros, não é isto de todo. Estar em verdade é eu ser verdadeira com o trabalho que eu desempenho, com os meus desafios, com a vida que eu quero levar, com a minha família, com tudo o que me rodeia. Por isso é que nós temos muita dificuldade em viver em verdade. E esse é um dos principais códigos. E nós tememos muito a nossa mentira mundial, porque esta é a nossa verdade. Nós tememos muito coisas de descobrirem sobre nós. Então, o primeiro código do ser humano é sermos verdadeiros. E em que áreas da nossa vida é que nós não somos verdadeiros? O segundo código do ser humano é integridade. Integridade não tem a ver com se eu roubo ou se eu não roubo, ou se sou honesta. Não. Integridade é eu estar em paz com o que eu digo, o que eu penso e o que eu sinto. Então, nunca é o outro, é meu. Depois, o outro código do ser humano é a responsabilidade. E o que é isto, a responsabilidade? Não confundir responsabilidade com esta coisa de pagar contas e tudo mais. Não. Responsabilidade pelos meus atos. Eu sei que se eu hoje prejudicar alguém, a fatura vai vir. Mais cedo ou mais tarde, pode não ser nesta vida. E esta é a responsabilidade que eu tenho que ter por mim e para com as outras pessoas. Outro código do ser humano. Não esquecer a minha condição de ser humano. Como assim, Andreia? Vou dar um exemplo. Nós estamos com muita falta de olhar para a humanidade. Nós hoje em dia estamos muito extremados. Tu não pensas como eu, és meu inimigo. Se eu apoio aquele partido político e tu não apoias, és meu inimigo. Faltava o tempo dos nossos avós, que um votava no PS, outro no PSD, outro no CDU, porque não havia assim tantos partidos políticos como há agora. Um era do Porto, outro era do Sporting, outro era do Benfica, mas mandávamos ali umas larachas e estava tudo ok. Hoje em dia isso não está a acontecer. Hoje em dia nós estamos numa fase em que tu não me apoias, tu não consegues ver, eu sou mais iluminada do que tu e vamos entrar em guerra. Então estamos a perder a essência da humanidade. E a essência da humanidade é entender que se existem 7 bilhões de habitantes, então existem 7 bilhões de visões diferentes para a mesma situação. Outro novo código do ser humano. Respeitar todas as diferenças e entender que todo e qualquer processo evolutivo diz respeito à outra pessoa e diz respeito a mim. Que estamos todos interligados numa rede cósmica e que eu não tenho que mudar o processo evolutivo do outro, mas eu tenho que iluminar o meu processo evolutivo. Por isso é que todas as grandes histórias da humanidade dizem: conhece-te a ti mesmo, muda a ti mesmo, traz a paz para ti mesmo. Existe um livro fantástico a nível da espiritualidade, que se chama O Guia Essencial para a Espiritualidade. Não é um livro fácil de leitura,
de leitura, de encontrarem, porque o livro está completamente esgotado, mas se conseguirem encontrar, super recomendo, que é o Guia Essencial da Espiritualidade, e ele é super simples, mas super profundo a nível de leitura. Porque existem aqui alguns grandes equívocos no que toca à espiritualidade. Todos nós somos seres espirituais, ponto final, acabou. Mais conscientes ou menos conscientes, mas todos nós somos seres espirituais. E às vezes nós achamos isto, eu tenho 20 anos de experiência, mas eu posso ainda não ter atingido aquele grau evolutivo. Há uma pessoa que pode ter assim um processo de iluminação e up. Aliás, já existem estudos que há pessoas que nunca tiveram qualquer prazer com coisas ligadas à espiritualidade, tiveram processos de quase morte e mudaram totalmente o seu rumo da sua vida. Então, nunca se mostrou que conhecimento significaria mais sabedoria, está bem? Então, quando nós estamos a falar aqui dos novos códigos de ser humano, é eu olhar para a minha condição de ser humano e assentar todos os aspectos da minha vida, praticando a integridade, a verdade, o caminho verdadeiro, aceitar as condições como seres humanos, e aqui, principalmente, é o foco, tornar-me um melhor ser humano. Então, vocês que estão a tirar o curso de terapeutas de desenvolvimento humano, qual é que vocês acham que é o aspecto principal como terapeuta de desenvolvimento humano que vocês devem ter perante os vossos clientes e perante vocês? Escrevam no papel. Qual o aspecto principal que vocês devem ter para com vocês e para com os vossos clientes como sendo terapeutas de desenvolvimento humano? Escrevam uma frase muito breve. Vou só aqui buscar o livro para eu mostrar aqui uma coisa enquanto vocês escrevem. Quem ainda não tem o livro do Reencontro a Tua Essência, passa a publicidade, adquiram também, vai-vos dar muito jeito, sublinhem. Se vocês pegarem no livro do Reencontro a Tua Essência, okay, vão encontrar aqui na página... Vou encontrar aqui na página 19, 20 e 21 o que é ser o terapeuta de desenvolvimento humano. Okay? O que é o terapeuta da nova humanidade? O terapeuta de desenvolvimento humano, deixem-me só aqui passar aqui à frente, desculpem lá. O terapeuta de desenvolvimento humano só se torna um excelente terapeuta porque ele faz muito trabalho consigo próprio. Então, este é só a primeira coisa que vocês têm que focar. Nunca é curar o outro, é eu curar-me a mim mesma. Quanto mais eu trabalho em mim, quanto mais eu aprofundo em mim, quanto mais eu vou lá ao fundo, mais eu me estou a curar. Este é o primeiro objetivo de um terapeuta de desenvolvimento humano. É muito comum às vezes as pessoas dizem: André, eu tenho 20 cursos e não consigo aplicar nenhum. E eu faço esta pergunta: qual é que teve impacto no teu corpo? Aquilo que tu fechas os olhos e dizes: uau, isto mudou a minha vida. Então pronto, então ainda não encontramos. Ainda não fomos ao fundo da questão. E esta é a noção do terapeuta de desenvolvimento humano. E é neste caminho que nós começamos também a entender quais são os bloqueios e os desafios do despertar espiritual. Quais são os bloqueios? Muita dificuldade em ver todo o paradigma de diversos prismas. Normalmente, eu às vezes brinco com alguns colegas terapeutas e até amigos que estão nesta área. As pessoas mais chatas que eu conheci foram estas pessoas da área da espiritualidade. Nem as pessoas da área de marketing, na minha vida passada, ou seja, eu pertencia à área de marketing e de gestão de eventos, e eu não via as pessoas tão extremadas nisto. E este é um dos bloqueios. A minha fonte é melhor que a tua. E atenção, têm sido todos estes bloqueios que têm afastado toda a humanidade. Se um dia tiverem a oportunidade, visitem o Templo Ecuménico em Miranda do Corvo, perto de Coimbra. Templo Ecuménico em Miranda do Corvo, perto de Coimbra.
para entenderem como às vezes os nossos atos extremados de defender uma religião, uma linha espiritual, podem nos afastar daquilo que é sermos verdadeiros e a nossa essência, que é respeitar as diferenças. Se conseguirem também, vejam um filme que está na Netflix, não estou em erro, é Noite de Pop, que foi aquele espetáculo que foi memorável, onde reuniram uma série de pessoas do mundo inteiro, grandes players de música, para se juntarem por causa da situação em África. E há uma parte no filme que tem uma frase que é bastante impactante, que estamos a falar de grandes nomes, Madonna, Michael Jackson, Prince, etc. E há uma parte no estúdio que dizia assim: aqui os egos ficam lá fora. Isto é forte. Porquê? Porque todos eles acham que são os melhores. Agora imaginem vocês todos os dias entrarem na vossa casa e dizerem: aqui o meu ego fica lá fora. Ou vocês terem isso no vosso local de trabalho: aqui os egos ficam lá fora. O que entramos em guerra não é a nossa essência não precisa de guerra. O que entramos em guerra são os nossos egos, são as nossas visões. E este é o grande desafio espiritual. É o preço a pagar para eu não estar em paz, o preço a pagar para eu ter razão, o preço a pagar para eu querer aquilo à minha maneira, o preço a pagar para aquilo. E os desafios do despertar espiritual, que às vezes as pessoas dizem: o desafio é acordar às 3 da manhã e significa alguma coisa. Isso é o desafio New Age. O grande desafio é eu confrontar-me. E eu estar todos os dias em estado de alerta. Orai e vigiai, como dizia Jesus. O grande desafio espiritual é eu todos os dias estar a refletir nas minhas emoções, nos meus sentimentos, fazer escolhas que honram o meu coração, que honram a minha verdade, que honram a minha vida. Esse é que é o verdadeiro desafio espiritual. É mantermos-nos sempre no caminho do meio, honrando escolhas que honram o nosso coração, a nossa vida, a nossa integridade. Não é porque eu acordo às 3 da manhã. E provavelmente eu acordo às 3 da manhã porque se calhar eu tenho alguma deficiência de alguma vitamina. Okay? Não estou a dizer que não possa ser uma coisa espiritual. Mas nós às vezes estamos tão iludidas com tudo o que é espiritual. Querem que eu vos diga outro desafio espiritual? Quando passamos a não conseguir fazer nenhuma decisão da nossa vida e temos que recorrer a uma carta, a um pêndulo, parece que não fazemos nada, parece que só fazemos uma decisão para isto. Calma! Então, e se eu não tiver isso, como é que eu decido a minha vida? Aí, quando nós já começamos a ficar neste grau, nós começamos então a dizer que já saímos da nossa matriz, da matriz normal, e entramos na matrix da espiritualidade. Porque a espiritualidade é para libertar, não é para prender. Espiritualidade é para nos dar paz, não é para nos dar confusão. Há uns anos atrás, quando eu estava a estudar Cabala, eu ouvi uma coisa muito interessante. Foi logo daqueles cursos mais iniciais. E na altura a professora disse uma coisa que eu gostei bastante, que disse assim: quem quer estudar, hoje em dia toda a gente estuda, mas há uns anos atrás não. E ela disse assim: antigamente, quem queria estudar mesmo cabala em profundidade estes assuntos espirituais só eram aceitos depois dos 40 anos, depois da pessoa ter casado e já ter filhos. Porquê? Porque supostamente a pessoa já tinha deixado os seus dramas amorosos e os seus desafios amorosos, já tinha passado ali um bocadinho aquele desafio de se vou deixar criação, se vou deixar aqui descendentes. Podia já estar ali minimamente nas questões profissionais e então aí começava a trabalhar a sua questão espiritual. E se vocês forem observar a pirâmide de Maslow, as nossas necessidades básicas, a sobrevivência, a família, o acolhimento, a necessidade espiritual está lá acima. E é isto que nós precisamos de entender. Quais são as nossas necessidades? Ou se eu estou a colocar-me como na minha fuga da espiritualidade, para fugir a mim, para fugir às minhas coisas. Vamos falar agora sobre ascensão. Este bicho-papão que agora toda a gente fala. Andreia, será que estamos já na quinta dimensão? Não estamos? Andreia, e depois da quinta dimensão, o que é que vai acontecer e o que é que não vai?
Ai, Andreia, mas o que é isto e o que é que não é? Bem, primeiro que tudo, quem fala sobre ascensão aí muito nas redes sociais é o básico do 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 básico. É tipo, os textos que andam aí sobre quintas dimensões posso dizer que é assim, tipo, pré-escolar. Querem ler bons livros sobre ascensão, grande planetária, mónadas, universos paralelos, consciência galáctica, o livro de Urântia, eu já não consigo dizer aqui o nome, qualquer livro do Dr. Joshua Stone, vocês no curso do Reencontro têm logo o primeiro dele, que é a Psicologia da Alma, são logo livros assim para arrumar. O primeiro, então, de Urântia, são 2.500 páginas, esqueçam, é mesmo para ficar a pipoca. Mas de uma forma muito resumida, muito, muito resumida, porque isto daria quase um curso só para falar sobre isso. Em termos de dimensões, segundo consta, existem 18 dimensões, ou seja, já existem até a 18ª dimensão. E segundo consta, os grandes mestres ascensionados, os grandes avatares, Buda, Jesus e adiante, estão na 18ª dimensão. E que decidiram, de uma forma muito consciente, descer à Terra para deixar a sua marca. Por isso é que os ensinamentos deles perpetuam na Terra passado tantos anos, porque foram grandes avatares. Então, olhando para esta questão da ascensão, segundo consta, já existem 18 dimensões. E existe também a parte umbralina, ou aquilo que nós chamamos do inferno. Existe um livro muito bom, aquilo é assim um estilo mais poético, em prosa, que é o Inferno, de Dante, que podem também pesquisar ou podem ler. Então, associamos primeira dimensão e segunda dimensão, uma zona mais umbralina. Depois, 18ª dimensão, uma dimensão suprema. Depois temos ali a quarta, que é a transição. Quinta, mas a quinta dimensão ainda não é a elevação, o avatar, ou só o amor e tudo mais. Esqueçam, não é. Se nós olharmos que a Terra ainda está numa frequência vibracional de terceira dimensão, então nós estamos muito mais próximos de uma zona umbralina, por isso é que nós ainda assistimos a tantas coisas que não fazem sentido, guerras, drogas, falta de comida, pessoas a matarem-se, do que propriamente uma zona de luz. Quem ainda fala sobre isto? Ainda é quem está na fuga. E numa fuga de quê? Numa negação. Numa negação que se recusa a ver o mundo tal como ele é. É óbvio que eu posso escolher a luz para viver a minha vida. Obviamente. Mas eu não vou ser hipócrita e entender que do outro lado do mundo existe uma série de mulheres que são abusadas sexualmente ou que são vendidas para o tráfico humano. Então eu não posso achar que este planeta ainda está ou já está numa quinta dimensão quando estas situações ainda existem. Aliás, segundo consta, o planeta Terra até é um planeta prisão de provas e expiações, é o planeta de provas finais para saber se superamos para irmos para outros planetas mais evolutivos ou não. E é óbvio que eu conheço algumas crenças a nível da espiritualidade que dizem mas tudo acontece porque tinha que acontecer, mas a outra pessoa é que escolheu aquilo, mas eu não me quero ligar a essas energias. Oh, meus amores, estamos todos na terceira dimensão, no planeta Terra. No dia que tu estás iluminado, vais-te embora daqui para fora. Se tu estás aqui, então há aqui algum aspecto sombrio que ainda faz a ressonância com o planeta Terra e tu tens que estar aqui. Eu estou cá para iluminar. Calma, isso também é um bocadinho subjetivo. Para entender aqui um bocadinho sobre as questões das dimensões, os filmes do Nosso Lar, o 1 e o 2, são muito elucidativos sobre este tema. Ok? Por isso é que nós, em termos de despertar espiritual, somos tantas vezes alvos de ataques ataques espirituais, obsessores, ataques energéticos e por aí.
Primeiro porque a nossa frequência manter-se automaticamente sempre em cima dá muito trabalho, ok? Nós rapidamente vamos para a frequência do medo, em vez de estarmos sempre na frequência da alegria ou da iluminação, aquele teste, aquele exercício que eu vos pedi por causa da escala das emoções, ajuda-vos bastante. Mas quando nós começamos a trabalhar com as nossas emoções e a tabela de Hawkins, que também está aqui no Rincão da Consciência, que é a tabela das emoções, também nos ajuda bastante a entender em qual é a nossa vibração. Então, basta estar ali uma semana a vibrar na tristeza, na ira, na raiva, na preocupação, na culpa, para eu rapidamente entrar em frequência magnética com as entidades mais baixas, que também cá habitam. Então, isso é o grande truque. Então, quando nós estamos a falar em ascensão, e que hoje em dia se fala tanto, estamos a ascender para a quinta dimensão. Ninguém sabe ao certo quando é que a ascensão começou, o rumo da quinta dimensão, eu já vi vários relatos, não há ao certo. E também ninguém vai dizer ao certo quando é que começa mesmo e quando é que termina por aí. O que se pode afirmar é que nós efetivamente estamos a terminar a era de Aquário e este universo é feito por eras. Era de Leão, era de Touro, era de Aquário. Nós estamos a terminar a era de Peixes, uma era muito de serviçal, muito religioso. Por isso é que as grandes religiões tiveram a necessidade de aparecer. Muito esta questão mais da espiritualidade e nós vamos estar a passar muito por uma era de Aquário, uma era muito tecnológica. Existem alguns iluminados que dizem, não, nós temos que rejeitar a tecnologia. Depende. Se nós formos a ver, há muitos planetas que têm uma tecnologia extremamente avançada, câmaras arcturianas, as naves especiais, telepatia e tudo mais. Então nós vamos caminhando para lá. Não dá para eu rejeitar uma coisa. Agora, como é óbvio, toda a implementação do novo, ela vai ser utilizada para o bom e para o mau. Uma boa tecnologia extraterrestre, se assim quisermos o falar, nas mãos certas no planeta Terra pode fazer milagres por todo o ser humano. Nas mãos erradas pode destruir a humanidade. Então a ascensão, que é este caminho para a quinta dimensão, não é porque vamos ficar todos iluminados e tudo muito unicórnios. Não. É simplesmente a nossa integração do nosso lado luz com o nosso lado sombra. Ponto. A integração do nosso lado umbralino com a nossa parte de luz. O yin e yang, dia e noite, sol e lua. E ontem foi exatamente, o que aconteceu no apagão foi exatamente este convite. Que forma é que tu consegues encarar a tua sombra? Quais foram os gatilhos que foram ativados no momento do caos? Então, a quinta dimensão não é nada mais do que a integração das minhas raízes cósmicas, aquilo que está oculto e que eu não vejo, com aquilo que eu pretendo crescer daqui para a frente, que é o meu lado mais subtil, mais leve, mais de confiança, mais de fé, mais de rendição, mais de entrega. Então, quando nós falamos em quinta dimensão, e esta frequência vibracional é dentro de mim, e começa dentro de mim, é a integração. Então, esta é a pergunta que eu faço para vocês. Será que eu já estou a vibrar na quinta dimensão? Será que eu já integrei o meu aspecto de sombra e o meu aspecto de luz? Será que eu ainda tenho desafios a recuperar e a desenvolver e a curar? Será que eu estou preparada para estar na quinta dimensão e pagar o preço? Ou que aspectos é que me ainda prendem na terceira dimensão? Vamos fazer uma breve reflexão, vamos escrever sobre isto para nós depois avançarmos para a consciência galáctica.
tivermos sempre esta capacidade de levar reflexões para o nosso dia-a-dia, começamos a despir camadas nossas, começamos a ser mais verdadeiros para connosco, começamos a ser mais honestos. A melhor sugestão que eu vos posso dar, para mim, que funcionou para mim, é vocês terem sempre um diário terapêutico. Por acaso o meu é o caderno de escritor, mas ainda é uma coisinha assim grande. E refletirem. Refletirem na vossa verdade, nos vossos desafios, nos vossos bloqueios. E de certa forma começamos a integrar. Nós temos várias consciências e nós vamos passando de camadas por camadas, por camadas, por camadas. Então, em termos de consciências, a primeira consciência que nós começamos a desenvolver é a nossa consciência pessoal. Quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer e para onde é que eu vou? Aquilo que muitos coachings utilizam como recurso de bora lá que tu consegues tudo. Isto ainda é a alimentação do ego. A minha consciência pessoal, a minha noção do eu. Eu é a persona. Depois começamos a entrar dentro da consciência familiar, que é as crenças que eu recebi, a informação que eu recebi do meu sistema familiar, as suas heranças e dívidas, tudo o que vem de todos os meus antepassados e ancestrais, que são transmitidos através da genética, através das histórias, através da tradição, tudo aquilo que também faz parte de mim. Depois desta consciência também vem a consciência da pátria, da história do país onde eu nasci, da zona onde eu nasci. A minha alma, quando decidiu reencarnar no planeta Terra e não noutro planeta qualquer, ela decidiu por algum motivo. Quando eu decidi reencarnar em Portugal, eu decidi por algum motivo. Quando eu decidi reencarnar aqui na zona de Setúbal, foi por algum motivo. Quem nasce em Portugal tem uma experiência de vida totalmente diferente de quem nasce no Iraque ou em Jerusalém, como devem concordar. Quem nasce em Lisboa tem uma experiência totalmente diferente de quem nasce nas ilhas. E é esta consciência da pátria que nós temos que ter esta noção, que temos de integrar. Qual é a força espiritual de Portugal? Qual é que é a força espiritual da zona onde eu nasci? Quais são os lugares sagrados? Qual é a missão de Portugal? Qual é a missão do lugar sagrado onde eu nasci? Qual é a informação? O que é que eu carrego? Então, quando nós falamos eu conheço-me, eu já tenho que conhecer quem eu sou, os meus desafios, as minhas questões, os meus bloqueios, as minhas fragilidades, os meus defeitos. Tenho que conhecer a história da minha família. Pelo menos não conseguimos até à 7ª geração, pelo menos até à geração dos nossos bisavós, que são aqueles que criam mais impacto na nossa vida. Quem eles foram? O que fizeram? Qual foi as suas histórias? Mortes trágicas? Por onde eles foram? Quais foram as suas dores? Os seus sonhos? Porque isto impacta a nossa vida. Ok, já descobriste tudo. Bora lá, mais. Então vamos descobrir. Qual é a história da tua terra? Qual é a história da tua zona? Que histórias é que a tua terra tem? De guerras, de dificuldades? Contem tudo. Qual é a história de Portugal? Qual é o desafio de Portugal? Qual é a missão de Portugal? E depois qual é a missão da humanidade? Estão a ver a quantidade de consciências que nós temos que atravessar até conseguirmos ser despertos? Boa. Então estão a ver quando dizemos que, Andreia, estamos até o resto da nossa vida para despertar? Sim. É este o caminho de despertar. Não é estarmos sempre no primeiro resto de chão. É aqui que eu falo. Desperto eu, desperto a consciência familiar, desperto a consciência da pátria, desperto a consciência da humanidade e desperto a consciência galáctica. Uau, o que é isto? É aqui que muitas vezes nós fritamos a pipoca. Ok, então, eu descobri quem eu sou, eu descobri o papel da minha família, eu descobri o meu papel, eu descobri o papel da humanidade. Então, mas qual é que é a minha consciência galáctica? Trabalho de casa para esta semana. Vão pesquisar no YouTube. Isto faz parte dos vídeos que eu coloquei para vocês assistirem, está bem? Mas recomendo que vejam. Pesquisem o filme Quem Somos Nós, documentário de física quântica, e vão assistir. E retirem informações. Façam análises, ok? Vamos pesquisar no Google. Universos paralelos. O que é? Vamos pesquisar também sobre o papel das 144 mil almas. Qual o papel? O que é que eles estão cá a fazer? E vamos escrever no vosso diário, no vosso caderno. E vão escrever também, vamos pesquisar também sobre
consciência galáctica. O que é isto da consciência galáctica? Isso vai ser o trabalho de casa. E essa vai ser a entrada daquilo que eu irei falar no próximo vídeo. Ou seja, trabalho de casa vai ser assistir ao documentário Quem Somos Nós? Documentário de Física Quântica. Pesquisarem sobre o papel das 144 mil almas, ok? E fazerem uma pesquisa sobre o que é consciência galáctica. Se tiverem alguma dúvida sobre o tema, podem me mandar mensagem em nível privado, também não precisam de colocar no grupo, mas se quiserem colocar no grupo também está tudo ok. E este será o tema que nós iremos abordar na próxima sessão. Têm já trabalho de casa? Deixem-me só finalizar antes de terminar aqui no nosso Classroom. Ok, eu vou... Vocês, no Hotmart, a apresentação é um bocadinho diferente, mas eu enviei para vocês este link. Então, vocês aqui têm a publicidade ao livro, que quem ainda não comprou, recomendo que comprem. Ok, vamos agora aqui andar um bocadinho para baixo. Em cada módulo existem exercícios para serem feitos, livros para verem, sugestões de filmes, etc. Então vamos começar aqui. Isto é um curso bastante completo, como vocês já deu para reparar. Vocês, a primeira vez que veem isto, assustam-se, porque é muita informação. Então, por exemplo, no primeiro módulo, vocês têm as perguntas de crescimento humano. Essas perguntas são as mesmas perguntas que estão aqui no livro, que diz que está tudo ok, que têm como finalidade trabalhar a filosofia de quem eu sou, para onde vou. E tem como finalidade trabalhar o desenvolvimento humano, noção do eu. Depois aqui tem 2 livros que eu sugiro que leiam. Os 2 livros têm âmbitos, são a nível da espiritualidade, ok? A nível da consciência humana e consciência galáctica. Psicologia da alma, mais complexo. O livro Eu Falo Contigo, mais simples. Há quem comece a ler... Se me perguntarem assim, André, por qual eu começo? Eu vou ser sempre sincera. Psicologia da alma, porque para mim é o mais completo. É escrito por um psicólogo, com uma vida toda dedicada a estes ensinamentos. Mas há pessoas que começam a ler o livro e dizem, André, eu não entendo nada disto. Ok, então vamos ler o livro que eu falo contigo. Vocês escrevem aqui no vosso caderninho. Ficou a faltar a ler o livro da Psicologia da Alma. Mais à frente vocês vão pegar no livro. Ok? E depois, um pouco mais acima, vocês têm aqui os vídeos sugeridos para o crescimento espiritual. São uma compilação de uma série de vídeos. Eu estou sempre a acrescentar, porque vai sempre havendo vídeos das quais eu acho que beneficiam, então eu estou sempre atualizando os vídeos. Quem fez o curso há imensos anos não vê agora o material que eu tenho agora, porque é normal, o curso está sempre a ser atualizado. Nestes vídeos, que são cerca de 200 e tais, que eu agora estou aqui a tentar abrir, deixa-me só aqui colocar exatamente, só aqui mostrar a vocês. Então, estes vídeos, que são os acessos no YouTube, têm diversos vídeos sobre diversos temas. Tem sobre estes vídeos da ascensão, quinta dimensão, guerra planetária, implementações de nova ordem, questões a nível espiritual, etc. André, eu tenho que ver todos os vídeos. Sim, não, eu não obrigo nada a ninguém, ok? Qual é a minha sugestão? Olha, eu vou-vos dar aqui várias dicas que eu utilizei muito para mim, ainda hoje utilizo, porque às vezes as pessoas perguntam, André, como é que tu consegues ver vídeos e ler livros, etc. Bem, a leitura de livros é uma coisa que se treina, tá bem? Eu quando comecei não lia como leio hoje. Hoje em dia isto é algo que se vai treinando. Em termos de vídeos, eu utilizo todos os momentos mortos para estar a ouvir. Vou às compras, meto os fones, estou a ouvir um vídeo. Às vezes estou a tomar banho, estou a ouvir um vídeo. Às vezes estou a lavar a louça, estou a ouvir um vídeo. Às vezes estou aqui em casa, a arrumar a casa, estou a ouvir um vídeo. Às vezes de manhã faço a caminhada, também vou ouvir um vídeo que possa ser mais importante para mim. Então eu utilizo quase todos os momentos mortos, passar a roupa a ferro, ouço um vídeo. Então eu utilizo muito todos os momentos mortos, e claro que estou sozinha, para ouvir estes vídeos. Obviamente que numa fase inicial aquilo que eu vos digo é ouçam somente aqueles que vos chamam mais a atenção. Pelo título vão ouvir. E depois, mais tarde, como vocês vão ter acesso vitalício a isso, vocês pegam então nestes vídeos que aqui estão e vão começando a explorar.
Sobre os vídeos que aqui estão, olha, por exemplo, temos logo aqui um primeiro que é como preparar as crianças para a quinta dimensão. Falamos hoje sobre a quinta dimensão. Por exemplo, eu ainda há pouco falei sobre o documentário de Quem Somos Nós, mas, por exemplo, este aqui, O Nascimento de uma Nova Humanidade, também é um filme que super recomendo que vejam. Nós depois iremos falar um bocadinho sobre isto, está bem? Sobre os fractais da alma, também tem aqui um pequeno vídeo que fala um bocadinho sobre isto. Ai, Andrei, mas isto está aqui a ser muito confuso. Ok, desliga, passa para o próximo. Próxima data de Chico Xavier e o início da nova era também está muito interessante, sobretudo aquilo que se está a passar. Ok? E vocês têm aqui vários. Pronto, tem aqui Biologia da Crença, tem aqui Matriz Divina. Vão seguindo, ok? Tem aqui, por exemplo, o chamado do cosmos, grandeza de Deus, tudo ok. O que aqui é importante é, cada vez que eu assisto a um vídeo, eu vou colocando no meu texto, no meu caderno, a reflexão. Outra coisa também super importante, não deixem de fazer este processo à parte. Ok, vou ver um filme, tentem colocar a família, porque nós às vezes temos que fazer este movimento, que é trazer os nossos para nós. Mesmo que eles dizem, mas estás a ser maluco, eu não gosto disso. Mas olha, vamos só fazer um esforço. Cresce. A coisa mais bonita de feedback que eu recebo são às vezes maridos que me enviam mensagem a dizer assim, olha, por tua causa, Andreia, eu também cresci, por tua causa também aprendi, por tua causa também isto. Porque às vezes as pessoas que começam a fazer estes processos evolutivos têm uma tendência a se isolarem. E isto cria uma separação entre o casal. Porque um não consegue acompanhar aquilo. Temos que respeitar se ele não quiser fazer, está bem? Mas tentem fazer este processo evolutivo com a vossa família. Já têm os trabalhos de casa referentes ao primeiro módulo. Daqui a pouco eu vou já colocar esta gravação tanto no Hotmart como no grupo do WhatsApp, como também no YouTube disponível. Fica aqui a reflexão, fica aqui trabalho de casa sobre o que é para fazer. Como veem, já temos muita coisa para trabalhar. Encontramos-nos na próxima terça-feira. Alguma dúvida, alguma questão, alguma situação, podem me mandar mensagem. Outra coisa que me têm perguntado também sobre o livro do Reencontro à Consciência, que ele tem assim, alguns exercícios, principalmente aqui depois dos exercícios aqui das perguntas de desenvolvimento humano, que são os rituais de iniciação e elevação espiritual, se devem fazer já. Podem fazer, ok? Se conseguirem fazer, ótimo, se não, também está tudo ok, não é obrigatório. Aqui, deste lado, só existem sugestões, não existem coisas obrigatórias. Eu não ando aqui a ir aqui a correr atrás de vocês, não. Eu gosto de deixar a semente e depois cabe-vos a vocês fazerem este trabalho de casa. O que eu posso garantir é, se aplicarem, se estudarem, vocês vão buscar conhecimento que nunca mais acaba e vão tornar-se assim uns terapeutas mega, mega top. Alguma coisa que precisem, eu estou aqui deste lado. Um grande beijinho. Obrigada e até terça-feira da próxima semana. Obrigada.